Bem-vindos à Bolsa da Mente. Eu sou o Miguel, sou coach e atleta. Hoje tenho o prazer de ter Esther Alves, atleta, CEO, investigadora, que acabou de correr uma das maratonas mais difíceis do mundo, a Maratona da Areia. E vou-lhe passar a palavra. Obrigado, Esther, por estares deste lado. Obrigada, Miguel, pelo convite de estar aqui. Realizei realmente há pouco tempo a Maratona das Areias, que foi uma prova num cenário extremo, no deserto do Saara, com temperaturas muito, muito elevadas. É uma prova de 6 etapas, onde corremos todos os dias distâncias entre os 30 a 90 quilómetros, portanto, 4 etapas foram de 36 a 42 quilómetros e uma etapa longa de 90 quilómetros. Tivemos temperaturas que rondavam de noite com os 40 graus e durante o dia 51 graus. E nesta organização nós temos que transportar tudo, em autonomia total, temos que transportar toda a nossa comida para todos os dias que vamos correr, portanto para 7 dias, levar comida às costas para 7 dias não é fácil, tem que ser comida liofilizada, seca, e leve, que nos permita correr. E portanto, depois, no fundo, temos que gerir muito bem toda a alimentação ao longo desta prova. Portanto, é uma prova que nos leva ao limite físico e também a uma gestão mental enorme, brutal. Esta preparação que tu tens antes, como é que fazes esta preparação, não é? Isto foram, se calhar, anos, não é? Até chegares a este pico de forma. Lá está, eu sempre gostei muito de desporto, de me desafiar acima de tudo. A preparação não se faz um ano antes, nem 2 anos antes, como o Miguel está a dizer, né? Realmente são necessários muitos anos para suportar a carga de esforço a que nos obriga uma prova destas, não é? Correr todos os dias, recuperar todos os dias, reidratar todos os dias, não ter problemas de pés graves, e para isso é necessário realmente o corpo estar muito bem adaptado. Eu diria que foram anos a competir, anos a recuperar de provas e de treinos, e depois fiz uma preparação mais curta, mais direcionada nos últimos meses, um trabalho de força muito específico que me permitiu estar melhor preparada para os últimos momentos antes da prova. E depois, toda a preparação mental também é com anos que se faz, não é? Quando nós estamos num ambiente de muito desconforto, há que perceber realmente o que é que estamos lá a fazer, as nossas motivações e como é que vamos continuar em frente, se tudo à nossa volta é desconforto, não é? Portanto, essa preparação mental também exige bastantes anos. Eu vi umas imagens, eu penso que seja dessa maratona, que havia lá um concerto com violinos e eu estava a pensar, não é? Vocês têm que carregar as vossas coisas, não é? E depois verem a beleza do deserto, não é? Com um espetáculo único de violinos, deve ser uma experiência que vocês estão ali, tipo, não quer dizer em dor, não é? Mas estão ali num processo e ao mesmo tempo aquela beleza, não é? Da música, da arte. Sim, é verdade. O organizador chama-se Patrick Bauer, é uma pessoa extremamente culta, uma pessoa que muito, muito viajada pelo mundo, é uma pessoa que descobriu todos estes trilhos no deserto e sabe perfeitamente, no fundo, aquilo que realmente que nos pode encantar, que pode satisfazer a mente. E foi muito interessante depois eu perguntar-lhe o porquê, ao organizador, o porquê do concerto. Como o Miguel diz, quer dizer, colocar os atletas numa situação de desconforto brutal e num dos últimos dias colocar a meio do acampamento um concerto, o que é isto, que choque é este? E ele disse que realmente nós éramos privilegiados por estarmos ali no meio do deserto do Saara, a reconhecer as bases, o que é realmente necessário para a vida, que é basicamente
É comida, é bebida, é água, é o oxigênio, aquele cenário brutal e depois algo que nos pode satisfazer, todos os sentidos. A música naquele momento era quase oxigênio. E o que é que esta maratona te ensinou sobre ti? Muita coisa que, a nível de personalidade, que encaro muito melhor o desconforto com a idade que tenho, portanto vou fazer 42 anos, com todos os anos que tenho de experiência no desporto, com tudo aquilo que aprendi, com tudo que quis aprender, com toda a experiência, com toda a tranquilidade que vamos adquirindo ao longo da vida, é muito mais fácil gerir, é muito mais fácil transpor a dificuldade física com uma boa gestão mental. Portanto, se nós formos capazes de encontrar soluções a cada minuto que passa, com a nossa mente, encontrarmos soluções para os problemas que vão aparecendo, quase que parece que conseguimos transpor o impossível do físico e conseguimos ir avançando se formos arranjando sempre essas equações mentais que nos permitem avançar. Eu dou um exemplo disto. Por exemplo, no final da etapa dos 90 km, as minhas costas estavam desfeitas com o peso da mochila, tinha muitas dores, os pés estavam queimados completamente, estava muito desgastada e já não comia há quase 3 horas. Nada, absolutamente nada. Tive todo o dia debaixo de um calor brutal, completamente desidratada. E faltavam 6 km, quando eu achava que faltavam 3. E aqueles 3 km estavam a ser muito lentos para chegar à meta, e eu basicamente encostei-me a outro atleta francês e perguntei-lhe quem ele era, o que é que ele fazia de vida e quais eram as motivações dele. E aquela conversa até ao final, até à meta, conseguiu quase que nós flutuássemos e encontrássemos ali forças, nos distraíssemos. Basicamente é isso. Fôssemos distraídos até à meta e conseguimos transpor todo aquele desconforto físico até alcançarmos a meta e iniciar aí o nosso descanso. São essas estratégias que é preciso encontrar muitas vezes para encontrar também uma superação física. E no fundo, a tua mente pode ser o teu melhor amigo ou o teu pior inimigo. Sim, aprendemos isso ao longo da vida. Então, quem faz desporto, os atletas mais jovens, por exemplo, neste desporto que é extremamente duro, quando temos longas distâncias e temos muitas horas de esforço para realizar, não se vêem atletas muito jovens, 20 e poucos anos, são raros. Mas vê-se muita gente acima dos 30, 40, e porquê? Porque certamente esta faixa etária já tem uma capacidade de gestão mental diferente dos mais jovens, já tem outra tranquilidade, já tem outro saber estar num desconforto, e a parte mental, sim, é muito, muito importante, sem dúvida, na performance física, é brutal. E perguntando um bocado, levando-te um bocado lá para a experiência, tu levas a tua mochila, não é? E eles dão-te água, como é que funciona um bocado a logística? Se quiseres contar um bocado a tua experiência ao longo dos Da prova. dias. Sim, sim. Eu transporto toda a comida seca nas costas, os líquidos, a organização só dá água e obriga-nos a transportar comprimidos de sal para irmos sempre adicionando água, mas só dá água, a organização só dá água. Ao quinto dia, que é um dia mais de descanso, a organização inclusive faz uma distribuição de uma Coca-Cola por atleta e essa Coca-Cola é ouro. Quando os atletas fazem fila debaixo de 50 graus durante a tarde para ir buscar a sua Coca-Cola quente. Portanto, são Coca-Colas que são transportadas pelo governo marroquino em caminhões militares, que já vêm muito quentes, mas só o facto de abrir, sentir aquele gás e pôr algum açúcar diferente com gás na boca é uma experiência para quem já está há 4 dias só a beber água com comprimidos de sal e quente, água quente,
é uma coisa incrível. Portanto, a organização só da água mesmo. E isto para o dia a dia normal deve ser uma adaptação quando voltas aqui à realidade e vês as pessoas a queixarem-se, sei lá, pelo Starbucks, não ter aquela topping ou pelo trânsito, dá-te aqui um mix feeling, se calhar, não É engraçado que no outro dia estava num almoço com colegas e estava a comentar isso. As nossas necessidades dependem muito do contexto onde nós estamos. Por exemplo, agora eu estou aqui a falar com o Miguel e certamente a necessidade que eu tenho seria de um café. Lá, mas as duas não são comparáveis, porque os contextos, os cenários são completamente diferentes, são cenários que exigem necessidades diferentes. Lá, quando estamos lá, conseguimos perceber realmente que precisamos de muito pouco para sobreviver. Muito pouco. Nós hoje em dia damos muita importância a pequenos problemas porque a sociedade nos exige, porque estamos em constante competição com os nossos parceiros, sejam eles, sei lá, familiares que estão a competir pela nossa atenção ou então, sei lá, de nível de trabalho há sempre aquela competição e temos sempre que interagir, mas na realidade é preciso muito pouco para sobreviver, muito pouco. Mas esse muito pouco é muito importante, porque a água, se desaparecer, desapareceu tudo. O oxigênio, se desaparecer, desapareceu tudo. A temperatura, se não nos permitir reidratar a cada momento, também ficamos em mau estado. E claro que quando eu cheguei, quando aterrei, ou bastou chegar ao aeroporto de Marrocos, em que eu tinha bebidas frescas, em que eu tinha comida que podia comprar, que me apetecesse, tinha gelados, e aí o grande choque é esse, quer dizer, eu agora terminou o desconforto e eu posso adquirir tudo isto, mas são contextos diferentes. Eu não adquiri muita coisa, eu não fui comer tudo que me apetecia, eu não fui beber água fresca depois de sair do deserto, porque o contexto era diferente. A única noção com que nós ficamos na realidade, acho que toda a gente na vida devia passar por uma experiência destas, para ter a real noção do que é necessário para sobreviver e que realmente tudo aquilo que nós temos na sociedade atual é passageiro. Ou seja, se eu agora me chatear com o Miguel e tivermos aqui uma grande discussão e ficarmos chateados um com o outro durante um ano, isso é um problema mínimo que nós não vamos levar para o fim da nossa vida. O que pode ser um problema realmente grave é realmente se não tivermos aquilo que é básico para a nossa sobrevivência. E na sociedade atual é o que é, nós temos problemas muito, muito pequenos, e talvez com estas experiências como esta que eu tive, e que acho que toda a gente devia passar por uma destas, acabamos por ter uma melhor gestão mental do dia-a-dia na sociedade fora do deserto, ou seja, aqui onde nós estamos, não é? Acabamos por ter uma gestão muito, muito, muito diferente. E achas que a dificuldade faz com que a tua melhor versão venha ao de cima? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso é que eu acho que toda a gente devia passar por uma experiência destas. Porque é difícil explicar. Eu acho que eu deixaria essa explicação para um coach, para alguém que consiga perceber melhor a mente. Mas sem dúvida, quando saímos de uma experiência destas, saímos grandemente valorizados. Nós próprios nos valorizamos a nós, pela força que tivemos, pela coragem que tivemos em transpor todos os obstáculos e dificuldades físicas e mentais. Vimos com uma tranquilidade diferente. Se essa tranquilidade dura muito tempo, se é só a experiência que ficam, só as memórias, não sei, o futuro dirá. Mas vimos diferentes, isso sem dúvida. E a entreajuda entre vocês deve ser uma coisa fora deste mundo, não é? Sim e não, Miguel, vou desapontá-lo agora. Porquê? Porque estamos num ambiente de sobrevivência
o que acontece é que cada atleta tem a sua alimentação, tem os seus próprios produtos, e quando nós estamos a gerir muito bem as calorias que temos e todos os bens que temos e carregamos, guardamos para nós. Se um atleta vem, eu deparei-me muitas vezes com isto, eu dei muita da minha comida a uma atleta com quem partilhei tenda, porque essa atleta estava a competir pelo primeiro lugar, e partilhei comida com essa atleta porque a admiro imenso, chama-se Ragna Debate, admiro imenso e não queria que lhe faltasse nada, eu queria que ela tivesse a melhor performance na prova. Mas vi muita gente a esconder comida, muita gente a dizer que não tinha, muita gente a dizer que não, já não tinha produto, que não podia partilhar, que não... Porquê? Porque no fundo guardavam para elas próprias, porque sabiam que podiam precisar amanhã ou no dia seguinte. E é aqui que vemos realmente a raça humana como ela é. Quando chegamos a limites como estes, eu posso dizer, Miguel, eu sou a tua melhor amiga, mas se chegarmos os dois ao deserto e um de nós precisar de comida do outro, o outro vai pensar duas vezes. Será que eu vou partilhar com ele aquilo que posso precisar amanhã? Será que ele está pior que eu? Será que devo fazer isto ou não? E nós somos animais, acima de tudo somos animais, somos racionais, mas o instinto de sobrevivência vem ao de cima em cenários como este. Na sociedade de hoje em dia também temos esse espírito, não está tão saliente como no meio do deserto de Sara, mas é o que se vê na competição, durante a competição, é também essa necessidade de sobreviver e pensar duas vezes se vale a pena ajudar o outro ou não. Via-se muitos atletas com o espírito de dar, de ajudar, muito bom, e aí é que se percebiam realmente as boas pessoas, mais do que atletas, pessoas com um sentido de humanidade enorme. Mas depois também se vê muitas personalidades de pessoas que se diziam muito boas fora do deserto, mas quando foram postas entre a espada e a parede, não deram comida, não partilharam e não estiveram lá para o outro. É também essa experiência fantástica que eu adoro nestas provas, que é o perceber realmente de que é que somos feitos. E há aqui alguma diferença entre quem está a competir para ganhar e quem está, não é? Toda a gente quer fazer o seu melhor, mas é diferente a mentalidade. Sim, que não, nesta competição quem está para ganhar são atletas que arriscam muito, arriscam demasiado, arriscam a própria vida, e isto é muito real. Atletas que vão para gerir a prova, o meu objetivo era sem dúvida fazer entre o top 5 e o top 10. Top 10 era excelente, top 5 era um sonho, mas top 10 era excelente. Acabei no top 10, acabei mesmo na posição 10, já foi muito bom para mim, mas levei tudo aquilo que necessitava para os 7 dias, não fui penalizada em nada, levei todo o material, tudo que mandava o regulamento, eu fiz e calculei tudo o que iria necessitar para estes 7 dias de prova. Mas a minha colega, a Ragnar Debate, por exemplo, que tinha de arriscar muito mais do que eu para estar no pódio, arriscou levar produtos mais leves, arriscou também levar menos comida, alimentou-se pior, e portanto na etapa longa acaba por desfalecer, desmaiar na areia, já nos limites de força. Portanto é admirável o esforço que ela fez, levou o mesmo corpo a todos os limites, e ainda depois de ter ficado prostrada na areia, ser recolhida, vista por médicos, ainda decidiu terminar a etapa. Portanto fez quase, dizem eles, 40 km a caminhar para terminar a etapa, já em muito mau estado, e portanto quem está para ganhar arrisca demasiado. Estas provas podem ser mesmo perigosas, até porque esta prova, Maratona das Areias, já teve mortes noutras edições, e atletas que vão para gerir têm que saber muito bem para o que é que vão, e depois há sempre atletas que vão com um ar muito descontraído e acabam por desistir no meio da prova. E é muito engraçado, porque eu já ouvi em outros podcasts ultramaratonistas a dizer que as ultras é um bocado brutal para a alma, porque começa a tirar camadas e camadas e tu, não é? Ficas nu com a tua essência, não é? Era o que no fundo estavas a dizer.
Costuma-se haver uma frase que era se te quiseres superar, faz uma maratona, se quiseres falar com Deus, faz uma outra. Este falar com Deus é quase como entrar num patamar diferente, de conheceres realmente a tua essência. Essa expressão, o portal da alma, também está muito engraçada, porque realmente acabamos por perceber muito bem do que é que somos feitos. São muitas horas que nós passamos sozinhos a gerir o desconforto, são muitas horas que nós passamos a resolver equações, e muitas equações, é perceber as camadas realmente que nos fazem transpor cada quilómetro. Ao longo de todo o meu percurso como atleta, ao longo da vida, as ultras fizeram-me perceber o que é que eu cá estive a fazer tantos anos. Claro que, enquanto era mais jovem, o meu intuito era muito animalesco, no sentido de pódios, resultados, mostrar às marcas, mostrar ao clube, mostrar à associação, mostrar que sou capaz. E as outras, a certa altura, tanta tarefa me deram que houve uma altura em que eu simplesmente foi-me colocada a questão, isto de uma forma simbólica. Continuo em frente até à meta, ainda tenho 90 km ou 100 km para fazer, vou manter este desconforto e esta dor e tudo que tenho e vou caminhar porque gosto realmente de fazer isto e porque quero estar aqui, ou fico por aqui e vou para o meu sofá. Afinal, estou tão bem em casa, eu tenho tudo em casa ao que gosto. E, não é? Vou para o meu conforto ou continuo aqui à chuva, ao vento, com a sujidade e acabo isto. E no fundo isto acabou por ser quase um filtro em que eu percebi que faço isto porque nós como animais e como seres humanos gostamos de nos superar, gostamos de estar sozinhos connosco próprios de vez em quando e perceber realmente de que é que somos feitos. E as outras, toda a outra que eu faço, espero eu fazer isto até aos 80 anos, me ensinam coisas e cada vez me torno mais paciente, mais tranquila, capaz de gerir melhor as emoções, capaz de gerir muito melhor os problemas, porque realmente são muitas horas a resolver essas tais equações sobre aquilo que nos sobre o qual somos protegidos, não é? Aquilo que nos compõe. E depois, como é que tu fazes agora este processo de recuperação após um esforço tão grande? Neste momento, eu sou da área da fisiologia e, portanto, já sei todos os problemas que vêm aí. Numa primeira fase, o corpo fica muito queixoso, desde problemas gastrointestinais, acabei por ter nos últimos dias uma gastroenterite, ter que tomar um antibiótico. Na primeira semana não conseguia ingerir quase nada, porque o estômago estava em muito mau estado. Depois vieram outras complicações a nível intestinal, a nível muscular estou muito debilitada, ainda não consigo correr 30 minutos seguidos, e depois a nível hormonal é uma decadência, portanto o nosso organismo após um esforço deste começa a produzir muito cortisol, que é uma hormona associada ao stress, e depois esse cortisol basicamente vai interferir no nosso apetite, no nosso humor e no nosso sono. O que é que vai acontecer? Daqui a uns dias já sei que provavelmente vou estar a acordar hora a hora, ou vou estar a acordar 4, 5 vezes por noite. Isso é um stress brutal. E sei que também daqui a umas semanas vou ter alterações no apetite, quer seja ele para menos ou para mais. E o meu humor vai estar um bocadinho decomposto durante também algumas semanas. Mas também ao saber estas consequências consigo gerir melhor tudo, não é? E fazer uma melhor gestão de todos estes estragos. E acima de tudo ter calma, porque isto vai demorar. E que desafios e ambições tu tens neste momento? É engraçado que a primeira vez que fui à Maratona das Areias, à Maratona de Sábado, eu disse que nunca mais queria correr na vida, porque vim de lá completamente traumatizada. Quando terminei agora a Maratona das Areias, eu saí com muita vontade de vir trabalhar, voltar à minha rotina,
compor aquilo que, aqueles dias que tinha faltado também ao trabalho. Mas sem dúvida já estou a procurar algo que tenha uma pitada que me tire realmente ainda mais da zona de conforto, porque eu sei que se conseguir sobreviver ao deserto no meio de todas as complicações que houve durante 7 dias, o que é que poderá existir mais? Por exemplo, eu tenho muito medo de frio. Eu consigo fazer uma maratona das areias abaixo de 50 graus, isso não me assusta tanto, mas, por exemplo, fazer uma travessia na Antártida já me dá frio, já me provoca aqueles arrepios. E por que não tentar uma travessia na Antártida? Existem várias provas, seria algo para me pôr realmente a teste. E foi isso que aconteceu no final da Maratona das Areias. Eu e outros portugueses que também lá esteve, começamos logo a pesquisar que travessias é que havia no frio. e, e já começamos a falar sobre isso, portanto, quem sabe 2024, 2025 pode ser um dos grandes desafios que queira e vá fazer. E porquê é que achas que a tua mentalidade vai, não é? Para pessoas ditas normais, fica um bocado na dúvida, porque tu acabaste de fazer uma maratona, não é? E já estás a mergulhar noutra. Mas aqui acho que já transpõe isto. O termos desafios obriga-nos e motiva-nos a ser cada dia mais exigentes connosco próprios. Por exemplo, se eu não tivesse objetivos, se eu não tivesse motivações, eu não me levantava todos os dias às 5:30 da manhã para treinar. Ainda hoje eu estava fora de casa, eram cerca de 6:30, comecei a treinar às 6:30 e, e estive a treinar até cerca das 8. Cheguei a casa novamente às 8, para sair para trabalhar e começar o meu trabalho às 9 em Barcelos. Eu moro no Porto e tenho que me deslocar sempre para Barcelos. E se não tivesse objetivos a curto, médio e longo prazo, eu não teria também esta motivação de todos os dias tentar ser cada dia melhor. E mesmo com 42 anos, tem que haver essa motivação, tem que haver essa... eu acho que é o que falta às pessoas. É essa necessidade de tentarem ser um bocadinho todos os dias mais fortes. Se eu souber que não vou ter mais desafios ao longo da vida, eu vou deixar de ir ao ginásio, eu vou deixar de correr, eu vou deixar... Porque não preciso de ser forte. Agora, se eu souber que ainda vem um desafio mais duro, mais exigente, eu tenho que ser forte. Eu quero ser forte até morrer. Forte no sentido de ter força muscular, ter capacidade de agir, ter capacidade de subir 10 lances de escada quando tiver 80 anos sem necessitar da ajuda de ninguém. Hoje em dia o desporto é o tal comprimido para prolongar a qualidade de vida, e eu quero que esse comprimido se prolongue durante muito tempo, e durante esse tempo quero me desafiar para ter aquela noção de tenho que ainda ser mais forte do que ontem, tenho que batalhar ainda mais do que ontem. Tal como no trabalho, é a mesma coisa. Vivemos de objetivos. Ok. Então como é que são os teus hábitos e rotinas? Pelo menos quando eu estou a trabalhar, em semanas de trabalho, basicamente é acordar bem cedo, entre as 5:30 e 6 da manhã. Saio sempre para treinar, seja corrida, seja ginásio. Tenho o meu próprio planeamento feito, portanto tento cumprir todos os dias. Há fins de semana também que trabalho bastante e aí também tenho que treinar de madrugada. Mas adoro fazer treinos longos, por exemplo, domingo, bicicleta ou corrida. Depois o meu dia é sempre passado no estádio de Cidade de Barcelos, que é na bancada sul, onde temos a estádio clínica, e aqui trabalho o dia todo. Também faço bastantes viagens para o exterior, tanto em formações que dou, como mesmo aulas que tenho de dar noutros sítios presenciais.
Final do dia, durante o ano, também dou algumas aulas online para a pós-graduação de trail running, e mesmo a Academia Espregueira Mendes, ou seja, instituições para as quais também colaboro. E basicamente esta é a minha rotina. Começa sempre muito cedo, termina sempre por volta das 10, 10 e meia, já estou a aterrar, e basicamente é isto. Tenho é ter sempre uma pitadinha de treino pelo meio. Tu há bocado estavas a falar pelo que eu entendi, tu tens esta visão e este foco, não é? Este esforço que estás a fazer. Está muito ligado a tu adiares a esta satisfação instantânea que estamos todos viciados e na visão que tu tens para ti, não é? Visão instantânea, como assim? Hum, Porque nós agora estamos todos viciados, não é? Em ter uma satisfação instantânea, não é? Ter as coisas Sim, sim, logo. sim, E no sim. fundo tu estás a te esforçar, não é? Com um foco a longo prazo, em vez de ser a tão curto prazo. Ou estou enganado? Eh, é engraçado, é engraçado o Miguel falar disso, porque realmente as pessoas hoje em dia satisfazem-se com coisas muito, muito rápidas. Eu vejo atletas, por exemplo, que dizem que têm o chocolate guardado na mesinha de cabeceira, ou então gostam de jantares com amigos, de beber uma cerveja ao final do dia, ou sexta-feira à noite, ou então pessoas que são viciadas em ter um carro bom, ter roupas novas, terem sapatos bons, e ficam claramente satisfeitas quando fazem algumas destas ações. Um, eu posso dizer que no meu caso excepcional compro roupa quando preciso mesmo. As coisas materiais a mim não me fazem muita. um, não me satisfazem, não dou assim grande importância. Um, para mim é válida a experiência. Se eu souber, por exemplo, que daqui a umas semanas vou estar na China, ou a dar uma formação, ou a falar, ou então a visitar uns trilhos que não conheço, ou então tenho um projeto de, em setembro, estar nos Alpes a fazer uma prova de 130 km completamente diferente que nunca fiz. Isso é uma motivação, isso é uma satisfação, que me vai alimentando todos os dias, dando conforto todos os dias. E daí, talvez, por ter esse conforto mais longe, não é? De saber que vou ter que trabalhar para ele, mas está lá, ele está lá, vai lá estar, aquela data vai ser guardada para aquilo, dá-me conforto diariamente, mais conforto do que, do que ter alguma coisa material que seja mais valiosa, talvez. E então, mas isto está ligado ao teu propósito? Um, e não sei se nós já definimos ou pré-definimos propósitos na vida, ou então se é a vida que nos vai encaixando em alguns propósitos, algumas, não é? Nós, no fundo, vamos escolhendo caminhos ao longo da vida e vamos também encontrando alguns propósitos. Porque é que estamos aqui, porque é que trabalhamos, o que é que vamos fazer a curto, médio e longo prazo. Uh, e dizer o qual é o propósito da nossa vida numa frase é impossível, como é evidente, não é? Mas sem dúvida, o nós, que eu acho que é uma coisa difícil hoje em dia, é as pessoas terem autoconfiança, é as pessoas conseguirem acreditar nelas ao ponto de enfrentarem um leão e não terem dúvidas da sua personalidade, e saberem que podem continuar em frente e não terem absolutamente medo de nada. Hoje em dia, o que eu vejo nos jovens, em pessoas da minha idade, é uma falta de confiança em si, brutal. As pessoas não sabem se devem vestir assim, se devem comportar assim, se devem falar assado, se devem fazer isto ou aquilo. Há uma dúvida, a dúvida quase que assombra a vida das pessoas, da sociedade de hoje em dia. E, e realmente eu acho que cada pessoa devia procurar uma forma de encontrar mais autoconfiança. O desporto dá muito isso, o desporto, pelas quedas que nos obriga a dar, mas também pelas vezes que nos obriga
a levantar, pelas vezes que nos obriga a levantar, também nos vai dando essa confiança em nós próprios. Portanto, falhamos muitas vezes, temos que falhar, se não houver essa falha também não somos obrigados a testar-nos, mas vai-nos dando essa autoconfiança. Portanto, se colocássemos aqui uma premissa, porque é que nós estamos aqui? A parte da confiança iria fazer parte desse propósito, não é? Para atingirmos objetivos. Mas é muito difícil dizer se estou a caminhar a favor de um propósito-chave da minha vida. Acho que é dia a dia que vamos descobrindo isso. Eu fiz esta pergunta porque achei muita piada, não é? No fundo, esta rumo à melhor versão, não é? Que os atletas Uhum, têm, empresários e outras pessoas, não é? Que é todos os dias vamos imaginar, não é? A pirâmide e todos os dias vamos colocando ali um tijolo que vai ser a pirâmide da nossa vida, não é? uhum. Sim, ou seja, da base até ao topo, não é? O que é que nós, no fundo, queremos no topo? O topo é muito difícil de perceber. Claro que as nossas necessidades básicas eu acho que passam muito por o satisfazer a nossa parte física, porque temos que estar fisicamente bem para podermos viver o dia a dia, não é? Temos que conseguir ter energia, temos que conseguir trabalhar, temos que conseguir mover-nos, como é evidente. Depois, entre as outras camadas, eu acho que ganha muito relevo a parte da empatia que os outros têm por nós, as realizações que vamos tendo no trabalho. E no topo da pirâmide, eu acho que há uma frase que eu coloquei há muitos anos no Facebook que eu acho que nunca mais a tirei. Quando eu abri o Facebook pela primeira vez, que isto era uma coisa novíssima para mim, parece que sou uma pessoa das redes, mas não me dou muito bem com as redes, não tenho uma relação muito, muito estreita com as redes. As marcas com as quais fui estando envolvida é que me foram obrigando a essa rotina. Mas nessa frase eu coloco o objetivo é atingir a tranquilidade. E foi uma frase que eu li em algum sítio, devo ter lido em algum sítio, mas no fundo, eu às vezes ponho-me a pensar bem, isso é muito importante, o nós estarmos bem connosco próprios, a parte de tranquilidade, estarmos bem connosco próprios, acreditarmos em nós, temos ali um nível de autoconfiança médio bom, não termos assim grandes dúvidas sobre aquilo que somos, sobre aquilo que queremos fazer, sermos capazes de afirmar uma mesa cheia de gente, aquilo que nós fazemos sem termos medo de o fazer, aquilo que nós somos sem termos medo de o fazer. Eu dou um exemplo muito simples. Eu tenho 42 anos, não tenho filhos e foi uma opção minha. Portanto, eu simplesmente não quero ter filhos. Não tenho nenhum problema de saúde, poderia tê-los. Tenho um companheiro de anos de vida com o qual quero partilhar o resto da minha vida também, mas não quero ter filhos, é uma opção minha. E muitas vezes quando me perguntam, então Esther, já está a chegar a idade, então o que é que. Então, e filhos? É bom chegar a uma mesa cheia de gente e dizer, é uma opção. Portanto, as mulheres não são incubadoras e não são obrigadas a ter filhos. E, portanto, se é uma opção minha própria como pessoa não ter, é a mesma coisa como um vegan chegar a uma mesa na milhada e dizer eu não como carne. E ter a coragem e a tranquilidade de dizer, de uma forma calma, eu não como carne, portanto eu não vou comer nada disto que está à mesa e, portanto, também não me vão obrigar. Esta forma de estar sem ter medo de dizer aquilo que somos, aquilo que queremos atingir, de que é que somos feitos, porque das nossas opções, é tão bom, essa tranquilidade é tão boa, que isto só se ganha com os anos, claro. Eu acho que isso poderá ser uma das últimas camadas da pirâmide, é atingir essa tranquilidade, essa abertura, essa transparência, e viver bem com ela em sociedade. Nós estivemos a falar ao caso que tu tiveste muito tempo, não é? Em alta performance, não é? Em vários Sim, sim, desportos. sim. O que é que te fica dessa experiência? É viciante, não é? Qual é que achas que é aqueles pilares que nós às vezes não cuidamos para manter a alta performance? Alta performance ou alto rendimento pode ser
e deve ser, num atleta é mantido durante um período de tempo, não pode ser prolongado. Fisiologicamente é impossível manter um pico de forma, manter o alto rendimento durante muitos anos. Isso é outro dos tabus do desporto. Eu admito que estive em picos de forma entre os 25, talvez, e 30 anos. Foram talvez os meus melhores anos de performance física, em que também tive a fazer o apuramento aos Jogos Olímpicos. Era uma atleta com cerca de, só para o Miguel ter noção, tinha 55 quilos e tinha cerca de 9% de massa gorda, portanto, isto quer dizer que a nível para uma mulher já é muito pouco. Para uma mulher que está a treinar para um apuramento aos Jogos Olímpicos, é um nível bastante bom, sentia-me bem, sentia-me com bastante força, com força acima da média. Quando passei para o ciclismo, esse pico de forma sentiu-se logo, daí ter sido passado 2 anos ou 3 campeã nacional de ciclismo, num desporto completamente diferente. E, portanto, este alto rendimento, e como deve saber, há um estatuto de alto rendimento também nas federações, e o atleta é apoiado, tem acesso a muitas coisas, como por exemplo o exame médico-desportivo, os controles antidoping, tudo o que um atleta em alto rendimento tem. Mas isso não é possível manter durante muitos anos. Porquê? Porque o organismo está em constante stress. E quando um atleta começa a perder esse pico de forma, a não conseguir gerar o mesmo nível de força, a não conseguir ter o mesmo nível de descanso, de sono, porque há as taxas de cortisol que aumentam muito, o organismo entra num desequilíbrio. Portanto, pode estar ali durante 5 anos a ter o seu melhor momento de vida como atleta, mas depois há uma decadência, começa a cair. E muitos atletas lidam muito mal com essa queda, mas é algo fisiológico. O atleta ainda pode ter, nem todos são Ronaldos, não é? O atleta ainda pode ter uma motivação brutal para manter uma forma física indesejável, mas há que saber lidar com a queda. E é algo que um atleta não sabe lidar tão bem. Quando um atleta atinge uma determinada idade, perde essa capacidade física e as marcas começam a dispensá-lo, começam a dizer, pronto, já não precisamos de ti, é uma bufetada brutal para o atleta. Só para lhe dar exemplo, a marca à qual estive associada, a Salman, durante 9 anos, portanto é raro ver um atleta tanto tempo associado a uma marca, mas eu estive realmente 9 anos com a Salman, e a Salman tinha um critério, portanto, aos 40 anos o atleta já era dispensado. Portanto, eu faço 40 anos e já sabia à partida que iria deixar a equipa. Ora, há atletas que lidam muito mal com isso. Mas era necessário sensibilizar, é um trabalho que a Susana Feitor faz e muito bem cá em Portugal, no atletismo, que é a gestão de carreira do atleta, e dar a entender ao atleta também que é preciso saber gerir o durante e o pós-carreira, é fundamental. Isso também é um trabalho vosso, não é? Também é um trabalho que está muito, não é? Os Sim, coaches sim, estão muito porque, assim. sim, porque eu acho que os atletas depois têm uma sabedoria, não é? E passam ali por estes altos e baixos que conseguem passar depois. Eu aqui em Portugal não sei se este mercado ainda está muito, se existe, mas por exemplo na América acontece muito de dar palestras, de speaking, de coisas assim. Sim, sim, sim. Uhum. Eu acho que vai ser o futuro, não é pegar naquela sabedoria e aplicar nas empresas e na sociedade. Claro, 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 é fundamental, até porque toda o know-how, toda aquela, o transpor, todo o desconforto, vindo da parte do desporto, tudo aquilo que o atleta passa, também é muito aplicado à rotina do dia a dia dos empresários, dos funcionários das grandes empresas, gestores, tudo. Já se vê muito essas palestras motivacionais. Em Espanha, inclusive, eu estive na Maratona das Areias com uma atleta, a Paula Ochoa, que faz palestras para empresas e é muito bem sucedida. E é um trabalho que se devia ver mais.
haver aqui um cruzamento de experiências, atletas que estiveram no alto rendimento e que têm esta experiência, o também passarem, não digo motivação, mas a parte, toda esta gestão mental que vai desde o desconforto físico à parte de gestão mental e superação, isso tudo é muito importante. Um, e, no fundo, estavas a falar de a questão de ter estado em alto rendimento e Uhum, Jogos sim. Olímpicos. Uh, Como é que é aqueles anos que estás ali com aquele foco tão, não é? É, é extremamente gratificante o estar em projetos em alto rendimento, mas também, eu não diria tira, algo que eu não vivi tanto como uma pessoa normal, que foi os jantares, por exemplo, académicos, a vida académica. Nunca tive um grupo de amigos com o qual saísse para jantar à sexta-feira, mas acho que todos os atletas que passam por este processo pelo qual eu passei durante a vida, acabam por ser assim, acabam por chegar à minha idade também e olhar para trás e ver, oh caramba, eu não arranjei aqui um grupo de colegas com quem saia todas as semanas, não é? E a maior parte das pessoas tem isso, ou seja, familiares, ou casais amigos, e acabam por ter sempre um grupo de colegas com os quais interagem bastante. Um atleta que toda a vida dedica o seu tempo essencialmente ao desporto, nunca vai ter muito tempo para conviver, nem para festas, nem para farras, nem para ressacas. Isso está fora de questão. E, portanto, é, acho que são essas as implicações, essas as grandes diferenças, e escolhas de vida. No fundo, acabam por ser um bocadinho escolhas de vida, não é? São implicações que acabam por não ser implicações, porque se escolhemos isto é porque gostamos mais disto, não é? E da tua experiência, conselhos é que tu davas para novos atletas ou quem queira começar uma prática de desporto e que seja sustentável, não é? Para não se andar sempre a aleijar em cima e Uhum. abaixo. Acima de tudo, aliás, a mim, à Estádio Clínica, chegam muitos atletas amadores que não têm qualquer passado de desporto e atrevem-se a fazer e são usados o suficientes para fazer estas distâncias de 100 km e 50 km. E nós, para prevenir que eles que tenham lesões, então tentamos fazer com eles algo gradual, um aumento gradual de intensidade de esforço. Isso é mesmo importante que se faça, porque senão as pessoas entusiasmam-se e estão constantemente lesionadas. A lesão é algo que vai desmotivar, e a desmotivação, se não for bem gerida, traz mais desmotivação. E há pessoas que não sabem lidar com a desmotivação, não sabem lidar com a lesão, e então estão sempre, como Miguel diz, nessa quebra do começar, acabar o treino, começar, deixar de treinar, perder peso, aumentar de peso. E hoje em dia, talvez aquela questão da autoconfiança, as pessoas não acreditarem que conseguem, porque surge depois de uma lesão, faz com que entrem, muitas delas, num ciclo negativo de pensamentos e acabam por nunca atingir grandes resultados ao longo da vida. E como é que é? Estavas a dizer que a tua primeira maratona da areia foi má, não é? Uma experiência que tu não voltaste e agora Uhum. tu voltaste, não é? Ficaste no top 10. Como é que é tu chegares a um sítio onde tu já passaste mal, mas agora tu ires com outro mindset, outra mentalidade? Como é que é o do dia um até ao último dia? É muito melhor, é incrível. Eu fiz muito bem em ter ido novamente, em ter vindo novamente à Maratona das Areias, porque percebi que tudo depende do mindset que nós levamos para as coisas. Completamente. Quando eu cheguei a primeira vez, só para Miguel perceber, a primeira vez que eu cheguei à Maratona das Areias, fomos logo colocados numa tenda e ninguém me disse isso. Eu pensava que ia passar uma noite no hotel.
Ninguém me disse que não íamos ter quartos de banho, ninguém me disse que íamos ficar, a partir daquele minuto, sem tomar banho durante 7 dias. Ninguém me disse que só íamos ter água. Ninguém me avisou que a partir daquele momento tudo ia ser desconforto. Eu esperava ter que alguém me dissesse isso, olha, cuidado, não faça... Olha, depois desta viagem, quando aterrares no aeroporto de Marrakech, a partir de agora vais ser colocada numa tenda e não vais ter banho e não vai haver água suficiente para tu fazeres o que queres. E aquilo foi um choque tão grande, mas tão grande, que eu não consegui gerir. E entrei nesse mindset, entrei num mindset negativo, que era, ok, isto hoje está a ser muito mau, amanhã vai ser pior, porque eu vou ter roupa suja, vou ter tempestades de areia, a minha comida vai ficar tudo suja, a minha mochila vai ficar suja, eu não vou ter higiene nenhuma, a água já não consigo recuperar. Feridas abertas nos pés, como é que eu vou limpar as feridas abertas? Como é que eu vou correr amanhã com os pés cheios de areia com feridas abertas? E tudo aquilo foi um choque brutal para mim. Ao voltar lá, eu sabia que o desconforto ia chegar. Portanto, aquilo foi só eu começar a fazer o 10, 9, 8, 7, 6 e o mindset muda. Eu tenho que admitir que a partir daquele momento tudo acabou. E desta vez eu consegui fazer isso, consegui fazer o countdown e consegui começar a abrir a porta do desconforto de uma forma tranquila e aceitar tudo aquilo, aceitar que não vinha banho, aceitar que ia dormir no chão, aceitar que não ia ter almofada, que ia ter tempestades de areia. Começaram as tempestades de areia e eu levava com areia na cabeça e estava tranquila a tentar recuperar a tenda que tinha caído no chão. Um, e na realidade percebi que ainda bem que eu fui, ainda bem que eu percebi que e fiz as pazes com o deserto, e ainda bem que eu percebi que tudo depende da forma como nós encaramos as coisas, e o mindset que levamos. Se formos com tranquilidade e já com um plano definido, a saber o que vamos encontrar, é tudo muito, muito mais fácil, muito mais fácil. E tu chegaste agora, não é? O primeiro dia, e como é que é, não é? Tu tens os pés abertos, como é que é este passo, não é? Não é? Mesmo o descanso em si não é grande coisa, não é? E tu no dia a seguir tens que ativar outra vez, não é? E continuar, porque tens aquele projeto para compor. Hum, pronto, isto também vai com o tempo, o fato de nós hum, percebermos que há, temos todo o mindset que nos leva a aceitar o desconforto também nos faz acreditar que não vai haver problemas maiores. Podem surgir, não é? Quando nós temos bolhas, os dedos e feridas abertas nos pés, ou mesmo nas costas por causa da fricção da mochila, ou então temos temperatura ou dores abdominais muito fortes, talvez por uma gastroenterite, hum, temos que manter a calma na mesma, porque estamos no meio do deserto e sabemos que se qualquer ida ao médico nos pode dar uma penalização em tempo, não queremos desistir e, portanto, vamos tentar gerir a energia e o esforço na etapa seguinte. Se eu estou mal, se eu tenho uma grande dor abdominal, então não vou estar mais do que era suposto, porque o organismo pode ainda ficar mais fragilizado. Mas tem que haver eu diria, uma pitada tem que haver uma boa gestão, tem que haver uma capacidade positiva de acreditar que não vai acontecer nada de mal e tem que haver uma pitada de loucura também, porque quem não ousar também passar a barreira da razoabilidade também não vai encontrar o fantástico que há do lado de lá, não é? Portanto, se eu já estava, vamos supor, com pitadas com dores abdominais, com algumas dores associadas a gastroenterite, já desconfiava, já podia ter problemas maiores, uma bactéria no estômago é uma coisa chata. Mas continuei, tem que haver aí uma pitada de loucura, não é? Mas depois o passar aquela meta, saber que tudo acabou e eu consegui chegar à meta sem penalizações, ainda no top 10, mesmo com aquelas dores abdominais fortes,
É uma gratificação tão boa, é uma satisfação tão boa, de uma realização tão grande, que achamos que ter uma pitada de loucura até pode ser bom. Mas a pessoa, no fundo, tem que se conhecer muito bem para saber onde é que está, tipo, onde é que é o desconforto, onde é que já está a colocar a vida em risco, não é? E só mesmo assim é que consegue acabar Sim, estes impossíveis, não é? sim, é verdade. Temos que nos conhecer muito bem, temos que já ter passado, já temos que ter passado por lá também, já temos que ter pisado o risco, e saber que é possível dar um passo em frente. Aquela pessoa que certamente está a sentir aquela dor abdominal muito forte, que nunca lá esteve, que nunca sentiu aquilo, vai sentir um medo tão profundo que vai congelar e vai ficar ali e não vai continuar. Não é? É obrigatório conhecermos bem, sim. E esta comunhão com a natureza, tu sentes aquela paz, aquela, como é que eu ia dizer? Aquela parte mais, espiritual, estás ligada a tudo e a todos? Sim, essa parte também é muito importante. Também assim, eu adoro estar no meio da natureza e, e, é, e é algo que também nos deixa bastante libertos, porque ah, não estamos presos a. Como é que é difícil explicar isto? Por exemplo, quando nós estamos no meio do deserto, afastados de toda a gente, com as vestes mínimas, sei lá, com uma t-shirt, uns calções, descalços na areia, sentimos realmente que precisamos de muito pouco e que as pessoas, é uma coisa engraçada que acontece na Maratona das Areias, a parte visual, a parte do arranjo, a parte do pormenor desaparece. As mulheres deixam de pensar em rímel, as mulheres deixam de pensar em base, os homens deixam de pensar em gravata, deixam de pensar. Toda a gente anda despenteado com areia na cabeça. E desaparece o fantoche que as sociedades criam hoje em dia, porque o que nós temos nas sociedades muitas vezes são fantoches, são pessoas engravatadas, pessoas com carros muito caros, isso só serve para enfeitar uma pessoa, e pouco diz dela. E ali no deserto somos todos iguais, seja o gestor de um banco, ao tipo que planta, sei lá, palmeiras em Cascais, mas que tiveram capacidade para pagar aquela inscrição e foram lá e arriscaram a ir. Ao tipo que apoia associações de animais e até teve a inscrição gratuita e vai. Somos todos iguais, e sem disfarces e sem feitos. E é tão bom isso, porque deixamos aquela fase deixamos aquela parte do efeito das sociedades de hoje, para passarmos a ser um bocadinho mais animais, não é? Do antigamente. E isso é um bocadinho libertador. Sentimos-nos mais em contato com aquilo que somos na realidade. No fundo, remove aquelas camadas, não é? Que nós fomos construindo, não é? Esta ilusão que estamos todos separados uns dos outros, mas no fundo estamos todos interligados. Exatamente, é mesmo isso. Agora, se nos colocassem um grupo grande de pessoas no meio do deserto, seríamos todos iguais. Certamente seria mais importante aquele tipo que trabalha nas obras, do que o gestor do grande banco. Seria, eles seriam aí diferentes, porque certamente aquele que trabalha nas obras iria ter força suficiente para montar a tenda, para fazer fogo, para ir buscar pedras, para ir buscar até alguma comida ou água mais longe, teria força suficiente para fazer as etapas no deserto mais rápido e descansar também mais rápido, teria mais sucesso esse homem do que o grande gestor que tem muito sucesso no banco, mas que chega ali fragilizado, porque não tem força física, não consegue buscar as pedras para fazer a lareira, para fazer o fogo, para aquecer a água. Um, no fundo, aí as camadas iriam começar a revelar-se, as personalidades a revelar-se, e claramente percebemos que o que nos enfeita no dia a dia não é aquilo que somos na realidade.
Isso mais tarde ou mais cedo, mesmo nas sociedades de hoje, escondidos nas sociedades de hoje, nos confortos das sociedades de hoje, isso acaba por se revelar e o gestor do banco acaba por perceber a personalidade que tem e que não é tão forte, afinal, como parece, e as preocupações dele são certamente maiores do que o homem que trabalha nas obras. No fundo, este contato com a natureza acaba por, lá está, mostrar mais, de forma mais profunda essas camadas. Isto é, que mensagem final é que tu gostavas de deixar às pessoas? Um, de uma mensagem de superação. Eu acho que nós todos devemos superar-nos todos os dias com o propósito final de nos conhecermos a nós próprios e de construirmos todo um pilar forte de betão de autoconfiança, que é isso que mais falta nas sociedades de hoje em dia. E, portanto, a superação pode ir desde o, sei lá, correr 10 km, a correr 100 km, ou então o ajudar alguém que está na rua a precisar de ajuda, o dar boleia a alguém que esteja a precisar de ir para algum sítio, ou ajudar um familiar. Essa superação tem um leque muito grande. E, portanto, acima de tudo, é necessário que as pessoas façam alguma coisa por si próprias e não caiam naquela decadência que é o conforto da rotina e ficarem ali presas, porque isso é que traz o verdadeiro desconforto, e o verdadeiro desconforto é a falta de realização, é as pessoas deixarem de acreditar nelas próprias. Eu ia-te agradecer e dar-te os parabéns e desejar-te Obrigada. uma ótima preparação e continuas a ser uma inspiração para todos nós, para buscarmos a nossa melhor versão. Obrigadíssima, Miguel, por este bocadinho. Também foi importante para mim também transmitir isto em mensagem e parabéns também pelo blog e pelo podcast e vamos seguindo. Vamos seguindo. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Continuação. Miguel. Até à próxima. Obrigada.